O frio do chão áspero contra sua pele foi a primeira sensação que ele teve ao despertar. Seus olhos abriram-se lentamente, mas a escuridão ao redor impediu que enxergasse qualquer coisa com clareza. Um cheiro forte de ferrugem e umidade impregnava o ar. Tentou se mover, mas um peso estranho pressionava seu peito, como se seu próprio corpo não lhe pertencesse. Ele se sentou devagar, sentindo a cabeça latejar. O ambiente ao seu redor parecia um beco estreito, cercado por paredes de concreto encardidas. Havia lixo espalhado pelo chão, e uma lâmpada piscava no alto, projetando sombras instáveis ao seu redor. Não sabia onde estava. Mas o pior não era isso. Ele não sabia quem era. O pânico cresceu rapidamente. Vasculhou os bolsos em busca de algo, qualquer coisa que pudesse lhe dar uma pista. Seus dedos encontraram um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, ele desdobrou o bilhete e leu as palavras rabiscadas. Não confie em ninguém. Seu coração disparou. Quem tinha escrito aquilo? E para quem era? A dúvida era um nó apertado dentro de sua mente. Antes que pudesse refletir mais, passos ecoaram ao longe. Pesados, determinados. Ele virou a cabeça e viu vultos se movendo na entrada do beco. Pessoas encapuzadas. E vinham direto para ele. O instinto falou mais alto. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele soube que não podia ficar ali. Precisava correr. O som das botas ecoava cada vez mais perto. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse processar qualquer coisa. Ele se ergueu num salto e correu. O beco estreito se abriu para uma rua mal iluminada, onde letreiros piscavam em tons de vermelho e azul. O coração martelava em seu peito enquanto ele desviava de pedestres, ignorando os olhares confusos. Atrás dele, os encapuzados não hesitaram. Ouviu um deles gritar algo, mas não parou para ouvir. A única coisa que importava era fugir. Seu corpo, apesar do cansaço e da confusão, parecia conhecer os caminhos melhor do que sua própria mente. Ele virou em um cruzamento, entrou por outra viela e finalmente se enfiou atrás de uma pilha de caixas de madeira. Segundos depois, os perseguidores passaram direto. Ele prendeu a respiração e esperou. Quando o silêncio tomou conta, soltou o ar em alívio. Mas assim que se virou, uma mão forte agarrou seu braço. Você precisa sair daqui. Agora. Ele tentou se soltar, mas a mulher que o segurava era surpreendentemente forte. Tinha olhos intensos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e usava roupas escuras, discretas. Quem é você? Ele perguntou, ofegante. Se quer viver, confie em mim. Ele hesitou. O bilhete queimava em sua mente. Não confie em ninguém. Mas os passos voltaram a ecoar ao longe. Os encapuzados estavam voltando. A mulher apertou seu braço e sussurrou. Eles sabem quem você é. Mas eu também sei. O pânico se misturou à incerteza. Ele tinha uma escolha a fazer. E não havia tempo para pensar. Ele não sabia por que confiou nela. Talvez pelo desespero, talvez porque seus olhos, apesar da urgência, não carregavam a mesma ameaça dos encapuzados. Seja como for, ele correu ao lado dela, desviando por ruas estreitas até que os passos de seus perseguidores ficaram distantes. Atravessaram um portão de ferro enferrujado e entraram em um prédio abandonado. O cheiro de madeira podre e poeira impregnou suas narinas. Subiram 2 lances de escada e, finalmente, pararam em um pequeno cômodo iluminado apenas por um abajur velho. Ele se virou para a mulher, ainda tentando recuperar o fôlego. Agora me diz, quem diabo sou eu? Ela o observou por um momento antes de responder. Seu nome é Daniel. Você está sendo caçado porque eles apagaram sua memória, e tem medo do que você possa lembrar. O impacto daquelas palavras foi como um golpe seco. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando encontrar algum fragmento que confirmasse aquilo, mas sua mente era um abismo escuro. Isso não faz sentido. Como podem apagar a memória de alguém? Ela suspirou, como se já tivesse explicado aquilo antes. Você fazia parte de um experimento. Eles testaram isso em você. E agora querem garantir que não consiga se lembrar de nada. Daniel sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Como eu sei que posso confiar em você? A mulher caminhou até uma mesa e pegou uma folha amassada. Quando estendeu para ele, seus olhos se arregalaram. Era um bilhete idêntico ao que encontrou no bolso. Não confie em ninguém. Mas aquele estava assinado. De você para você mesmo. Daniel encarou o bilhete por um longo tempo, sentindo o peso das palavras se alojarem em sua mente como peças de um quebra-cabeça incompleto. Se ele mesmo havia escrito aquilo, significava que, em algum momento,
soube que sua memória seria apagada. Mas por quê? O que ele poderia saber que justificasse tal medida? Eu posso te ajudar a lembrar, a mulher disse. Daniel levantou o olhar. Como? Ela hesitou por um instante e então falou. Jonas. Ele era um dos cientistas do projeto. Conseguiu fugir antes que eles o silenciassem. Ele tem um método, perigoso, mas eficaz. O nome Jonas não despertou nenhuma lembrança, mas algo dentro dele reagiu. Como se sua própria consciência tentasse se agarrar a um fio de memória distante. Me leve até ele, disse, sem hesitação. A mulher assentiu e o guiou para fora do esconderijo. Caminharam pelas ruas desertas, tomando cuidado para evitar áreas muito iluminadas. Depois de alguns minutos, chegaram a uma oficina mecânica abandonada. A mulher bateu na porta 3 vezes, esperou, e então bateu mais 2. A porta se abriu lentamente, revelando um homem magro, de cabelos grisalhos e olhos fundos. Ele franziu a testa ao ver Daniel. Então, é verdade, murmurou. Daniel deu um passo à frente. Você me conhece. Jonas soltou um riso seco. Conheço mais do que você gostaria. E se quer a verdade, precisa estar preparado. Daniel sentiu um frio na espinha, mas assentiu. Jonas suspirou. Então sente-se. Vamos trazer suas memórias de volta. Daniel se sentou em uma cadeira de metal no centro do cômodo. A oficina abandonada estava cheia de ferramentas antigas, fios expostos e monitores piscando fracamente. Jonas se aproximou com um dispositivo rudimentar nas mãos, uma estrutura metálica fina com fios soltos que terminavam em eletrodos. Isso pode ser doloroso, Jonas avisou. Não fisicamente, mas mentalmente. Quando sua mente tentar recuperar memórias apagadas, pode ser como reviver um trauma. Daniel respirou fundo e assentiu. Eu preciso saber quem sou. Jonas ajustou o aparelho em sua cabeça e ligou um pequeno monitor. Um leve choque percorreu o couro cabeludo de Daniel, e então tudo escureceu. De repente, flashes de imagens invadiram sua mente. Um laboratório branco, estéril. Monitores com códigos que não entendia. Um espelho de vidro refletindo seu próprio rosto, mas diferente, mais sério, mais determinado. Uma voz ecoava ao fundo, distorcida e distante. O código está dentro de você. A dor veio como uma onda avassaladora. Daniel gritou e arrancou os eletrodos, respirando com dificuldade. Jonas o segurou pelos ombros. O que você viu? Daniel tremia. Um laboratório. Eu estava lá. E alguém disse que o código está dentro de mim. Helena, que assistia tudo de braços cruzados, se aproximou. O que isso significa? Antes que Jonas pudesse responder, um estrondo sacudiu o prédio. As luzes piscaram. Um segundo depois, o vidro da janela explodiu em estilhaços. Eles nos encontraram. Helena gritou. Daniel não teve tempo de processar a revelação. Precisavam fugir. Agora. O caos tomou conta da oficina. O som da explosão ainda reverberava nos ouvidos de Daniel quando ele foi puxado para fora da sala por Helena. Jonas, com a expressão tensa, correu logo atrás deles, liderando o caminho por corredores estreitos e escuros. Os passos dos agentes podiam ser ouvidos à distância, pesados e ritmados. Eles estavam mais perto do que nunca. Helena puxou Daniel para uma escada de ferro, onde Jonas já havia subido alguns degraus. Eles chegaram até o topo do edifício, onde uma porta de metal os conduziu para o telhado. O vento cortante atingiu seus rostos. O que está acontecendo, Jonas? Daniel perguntou, a mente ainda confusa e cheia de peças soltas. Ele não conseguia entender porque algo dentro dele o fazia sentir um medo tão profundo sobre o que estava prestes a descobrir. Jonas olhou para ele, seus olhos cansados refletindo a dor que ele mesmo carregava. Você foi escolhido para o projeto como parte de um experimento de controle mental, Jonas explicou, a voz baixa e sombria. Você foi um dos primeiros sujeitos a passar pela limpeza. Mas, houve algo que eles não esperavam. Daniel balançou a cabeça. Limpeza. Helena interrompeu. Eles apagaram suas memórias, Daniel. Mas não era só isso. Eles também tentaram controlar sua mente. Moldá-lo. Usá-lo. Você não era apenas uma cobaia. Você foi uma arma. O choque foi como um soco no estômago. Daniel se sentiu tonto, a revelação batendo nele com força. Ele havia sido parte de algo ainda mais sinistro do que imaginava. Mas como poderia acreditar? Ele não sabia de mais nada. O que ele sabia era que sua mente era uma prisão.
Jonas prosseguiu, com a voz pesada. Você não lembra, mas você também era o único que poderia destruir o projeto de dentro. Você foi a chave. A tensão no ar cresceu. Daniel agora sabia que estava mais envolvido com aquilo do que imaginava. Mas também sabia que, para destruir tudo, ele precisaria voltar aonde começou. Eu vou acabar com isso. A decisão estava tomada. A verdade, por mais difícil que fosse de aceitar, havia-se imposta de maneira irrefutável. Daniel sabia que sua única chance de acabar com tudo seria usar as memórias apagadas, o código escondido em sua mente, a chave que podia destruir o projeto de dentro. Ele olhou para Helena e Jonas, ainda com o peso da revelação sobre seus ombros, mas um novo foco se formava dentro dele. Não havia mais dúvidas, apenas a necessidade de concluir aquilo. Onde está o servidor principal? Perguntou Daniel, a voz firme, apesar do turbilhão em sua cabeça. Jonas o observou por um momento antes de responder. Você tem que voltar ao laboratório onde tudo começou. Não há outro lugar. O servidor está lá, e é lá que você pode acessar as informações para acabar com isso de uma vez por todas. A informação o atingiu como um soco. O laboratório. O mesmo lugar onde ele começara a ser moldado, onde ele perderá as memórias, onde provavelmente havia cometido erros que agora o perseguiriam. Mas não havia mais tempo para hesitação. Como vamos chegar até lá? Helena perguntou, ao perceber o pesar no olhar de Daniel. Ela sabia o que ele estava pensando, mas não tinha escolha. A missão tinha que ser cumprida. Vai ser arriscado, Jonas respondeu, com a voz baixa. O laboratório está bem guardado, mas tem um contato que pode nos ajudar. Vamos precisar de mais do que apenas as informações que você tem. Precisamos invadir. E se for necessário, destruir tudo o que encontramos. Daniel respirou fundo. A luta estava prestes a começar, e ele seria o líder dessa batalha. Mas o caminho seria árduo, e ele sabia que não sairia ileso. Vamos fazer isso. Sem hesitar, ele se virou para o horizonte, onde a cidade se estendia sem fim, iluminada e silenciosa. O primeiro passo para a destruição começaria em poucas horas. A noite estava silenciosa quando o trio se preparou para a missão. A cidade parecia descansar, alheia ao que estava prestes a acontecer. Daniel, Helena e Jonas se moviam rapidamente pelas ruas, suas sombras se perdendo entre os prédios, sempre atentos aos movimentos ao redor. O plano era simples: chegar ao laboratório, acessar o servidor principal e destruir tudo antes que os responsáveis pelo projeto pudessem reagir. A localização do laboratório era um segredo bem guardado. Apenas os envolvidos diretamente no experimento conheciam seu endereço exato. No entanto, Jonas tinha uma carta na manga. Ele tinha um antigo colega dentro da segurança do complexo, alguém que devia a ele um favor. Esse contato, que se identificava apenas como Knox, forneceria a entrada que eles tanto precisavam. Ao chegar perto do local, uma antiga instalação industrial abandonada, Daniel sentiu uma onda de desconforto percorrer seu corpo. Ele não sabia exatamente o que o fazia se sentir assim, mas o lugar tinha uma energia perturbadora. Cada janela quebrada, cada ferro retorcido, parecia esconder segredos que não estavam prontos para ser revelados. O contato de Jonas está nos esperando, disse Helena, interrompendo os pensamentos de Daniel. Eles se aproximaram da entrada, onde uma figura encapuzada os aguardava. O homem se aproximou com cuidado, verificando se estavam sendo seguidos. Ele era alto, de pele escura, com um olhar rápido e atento. Seu rosto era parcialmente coberto pela sombra de seu capuz. Knox? Perguntou Jonas, aproximando-se dele. O homem assentiu, mas não disse uma palavra. Ele conduziu o grupo para um lado do prédio, onde uma porta lateral estava escondida sob uma camada de entulho. Daniel sentiu o peso da missão em seu peito. O que quer que estivesse esperando por ele dentro daquele laboratório, não seria fácil. E uma parte dele temia que, ao destruir o projeto, ele destruísse também qualquer esperança de recuperar sua verdadeira identidade. Dentro do prédio, o silêncio era absoluto, exceto pelos passos cautelosos dos três. O ar estava denso, impregnado de um cheiro metálico e de mofo. As luzes fracas dos corredores iluminavam parcialmente as paredes sujas, mostrando sinais de um tempo esquecido, de um lugar deixado para trás por aqueles que sabiam demais. Mas o laboratório estava longe de ser abandonado. A presença dos agentes que ainda patrulhavam o local fazia isso claro. Knox os conduziu até uma sala de controle escondida nos fundos, onde uma série de telas brilhavam com informações codificadas. Ele se virou rapidamente para os outros, seus olhos se estreitando. A porta do servidor está atrás dessa parede.
Knox apontou para uma parede de concreto reforçado. Mas eles sabem que alguém está aqui. Não temos muito tempo. Jonas não hesitou. Com uma chave que ele retirou de seu bolso, inseriu um código no painel próximo à parede, e as luzes ao redor começaram a piscar. A vibração no ar aumentou. Eles estavam sendo monitorados. Daniel olhou para Knox. O homem não demonstrava medo, mas seus olhos estavam alerta. Ele parecia ser o tipo de pessoa que enfrentava perigos constantemente, alguém que já havia estado em muitas situações complicadas. Vamos acelerar isso, Daniel disse, sentindo a pressão crescer em seu peito. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão surda ecoou pelos corredores, seguido de gritos distantes. Os agentes estavam vindo em sua direção. Vamos! Jonas gritou, pressionando um botão no painel. A parede de concreto começou a se mover lentamente, revelando uma porta de aço, mas o som dos passos se aproximava cada vez mais. O tempo estava se esgotando. O grupo entrou na sala do servidor, uma sala fria e impessoal, cheia de máquinas e fios desconectados. Daniel sabia que isso era só o começo. O que quer que estivesse naquele servidor era mais do que ele poderia compreender. Mas ele estava determinado a acabar com tudo. Aqui está! Jonas gritou, começando a digitar no teclado da máquina principal. Acesso liberado. Mas antes que pudesse completar a ação, as luzes se apagaram. O escuro tomou conta da sala de controle como uma nuvem pesada. Daniel sentiu o pânico começar a tomar conta de seu corpo, mas se forçou a manter a calma. Ele sabia que a única maneira de sair dali era concluir a missão, sem importar o que acontecesse a seguir. Jonas, o que está acontecendo? Daniel perguntou, sua voz firme, apesar da adrenalina correndo em suas veias. Jonas, iluminado apenas pela luz fraca das telas dos monitores, estava em pânico. Seus dedos voavam pelo teclado, mas nada acontecia. As máquinas que deveriam dar acesso estavam congeladas. Alguém bloqueou o sistema. Jonas exclamou, a frustração transparecendo em sua voz. Precisamos derrubar a segurança, ou tudo será perdido. Helena se aproximou de uma das telas, tentando encontrar uma forma de contornar o sistema. Mas antes que ela pudesse fazer mais alguma coisa, um som pesado ecoou pelo corredor. Era um passo firme, decidido. Eles estão aqui. Knox sussurrou, seus olhos observando cada movimento das sombras que se formavam do outro lado da porta. Daniel olhou para os outros, respirando fundo. Sabia que, se não conseguissem hackear o sistema a tempo, tudo seria em vão. Você tem que entrar no sistema. Daniel gritou para Jonas. Não podemos perder mais tempo. A tensão foi quebrada pelo som de um disparo. A porta de aço foi arrombada, e um homem entrou, acompanhado de mais 2 agentes. O líder, de expressão rígida, olhou diretamente para Daniel. Então você ainda está vivo, Daniel. Achei que já tivesse desaparecido junto com suas memórias. O agente sorriu, mas havia algo nos olhos dele que refletia uma frieza assustadora. Era um sorriso que falava de uma verdade ainda mais sombria do que o próprio projeto. Acabou. O agente se aproximou, com a arma em mãos. Você vai pagar o preço por tudo o que fez. Daniel sabia que não haveria mais tempo para hesitar. Ele olhou para o computador e percebeu que, mesmo com a presença iminente do perigo, a única maneira de parar aquela máquina de destruição era completar o que ele começara. Ele não tinha escolha. Eu vou acabar com isso, custe o que custar. O agente avançou, sua arma apontada diretamente para Daniel. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de suas respirações apressadas e os passos dos outros agentes se aproximando. Helena, com um movimento rápido, se colocou entre Daniel e o agente, sua expressão firme, como se estivesse pronta para morrer ali, mas não sem lutar. Não se mexa, Helena, Daniel sussurrou, tentando manter a calma. Mas sua voz tremia. Ele sabia que a luta estava prestes a começar, e com ela, talvez, o fim de tudo. Jonas estava desesperado, mas sem tempo para olhar para trás. Ele continuava digitando freneticamente, tentando acessar os sistemas de segurança, mas o computador estava mais lento do que ele imaginava. O bloqueio estava em um nível mais alto. Ameaçador. Você acha que pode nos parar, Daniel? O agente disse, a voz cheia de desprezo. Você já foi um experimento falho. Nunca deveria ter existido. As palavras ressoaram na mente de Daniel, mas ele não teve tempo para refletir. Com um movimento rápido, o agente disparou, mas Helena saltou na frente de Daniel, protegendo-o. A bala acertou o braço dela, e ela caiu de joelhos com um grito abafado. Helena!
Daniel gritou, caindo ao lado dela. O pânico tomou conta de seu corpo, mas ele não poderia deixar que aquilo parasse. Ele se levantou rapidamente, ignorando a dor no peito. Precisava acabar com tudo agora. Com um grito de raiva e medo, Daniel se atirou sobre o agente, desarmando-o com um golpe certeiro. A luta não foi fácil, mas ele sabia que sua sobrevivência dependia de terminar o que começou. Jonas, finalmente, deu um último golpe no teclado. As luzes piscando, a tela se iluminando com um código verde escuro. Está feito! Jonas gritou. Antes que alguém pudesse reagir, o sistema de segurança do laboratório se desativou completamente. O servidor estava livre para ser destruído. Mas não sem um preço. Daniel, ofegante e ensanguentado, olhou para a tela do computador. O trabalho estava quase concluído. O projeto estava caindo. Mas ele ainda não sabia o custo real de sua vitória. O laboratório estava em ruínas. As luzes tremiam, os alarmes haviam cessado, mas a tensão ainda pairava no ar. Daniel, agora com o corpo coberto de sangue e ferimentos, se levantou com dificuldade. Olhou para Helena, que ainda estava caída no chão, com a mão pressionando o ferimento no braço. Ela estava pálida, mas seus olhos ainda mostravam a força que Daniel admirava. Ele sabia que sem ela, nada daquilo teria sido possível. Jonas, exausto, se aproximou da tela do computador, com um sorriso de alívio. Mas a expressão dele logo se desfez quando o som de passos ecoou pelo corredor. Não havia muito tempo. Eles estavam sendo seguidos. Daniel, precisamos sair agora. Jonas gritou, puxando Helena para cima. Ela se apoiou nele, mas mal conseguia andar. Daniel olhou para a tela do computador. Ele sabia o que precisava fazer. Com um último esforço, ele inseriu o código final. O servidor começou a emitir um som baixo, indicando que estava sendo destruído. O projeto estava se desintegrando, apagando-se das memórias de todos que haviam sido manipulados. Mas a destruição do servidor não era o fim. A informação já havia sido registrada. O projeto havia sido corrompido, mas não destruído por completo. Uma última parte do código estava guardada em um lugar seguro. O verdadeiro fim ainda estava distante. Daniel olhou para os outros dois. Temos que sair agora. Não vamos conseguir destruir tudo aqui. Mas o sistema já está comprometido. Isso é o que importa, disse Daniel, sua voz rouca, mas resoluta. O trio correu pelos corredores escuros, saindo do laboratório enquanto a última parte do projeto se desintegrava. Mas Daniel sabia que a luta ainda não havia terminado. Eles haviam derrotado o sistema, mas o mundo ainda carregava os resquícios do que havia acontecido. Eles precisavam desaparecer agora. E talvez, algum dia, pudessem reconstruir suas próprias memórias, mas isso dependia de uma decisão ainda a ser tomada. O céu estava limpo, mas a cidade parecia estranhamente distante à medida que o trio caminhava pela rua deserta. O ar frio da noite cortava o rosto de Daniel, lembrando-lhe de que o fim da missão não significava o fim de sua jornada. Eles haviam destruído o projeto, mas as consequências de suas ações ainda pairavam sobre eles. O que restava agora? Seriam capazes de seguir em frente, ou a verdade que eles descobriram os consumiria por completo? Helena, com o braço imobilizado, não disse uma palavra. Seus olhos estavam perdidos, talvez nas lembranças de tudo que perderá ou na dor do ferimento. Mas Daniel sabia que ela estava mais forte do que nunca. Ela não era apenas uma aliada, ela havia se tornado sua âncora nesse mar de incertezas. Jonas estava à frente, com passos rápidos, como se a pressa de desaparecer do radar fosse a única coisa que o mantivesse de pé. Ele, que sempre fora o mais pragmático, agora parecia carregado por um peso invisível, como se estivesse refletindo sobre todas as escolhas que fizeram. O que viria agora? Ele também tinha perguntas sem respostas. Daniel olhou para os dois e sentiu o peso de suas decisões. Ele havia destruído o que, por tanto tempo, foi seu propósito. A missão estava cumprida, mas a dor do vazio ainda o consumia. Não sabia mais quem ele era sem o projeto que havia sido sua razão de existir. Mas ao menos, agora ele tinha chance de reescrever sua história. E agora? Perguntou Helena, sua voz baixa, mas cheia de significado. Daniel parou por um momento, olhando para o horizonte. Ele sabia que não havia respostas fáceis, mas uma coisa estava clara: o mundo, o passado e o futuro deles estavam agora em suas mãos. E seria preciso reconstruí-los. Agora, começamos de novo.